O problema número 41, que é super de boa, que foi é uma questão de médias, diz assim: os 60 alunos de uma turma foram submetidos a um exame e obtiveram rendimento médio de 50%. Não satisfeito com o resultado, o professor resolveu aplicar uma nova prova, no qual submeteram 40 alunos cujo rendimento é 70. Qual a nota média? De boa. Porque se você parar para pensar, eu tenho 60 aqui e no outro momento eu tenho 40. Então no total nós temos 100. Só que como é que eu calculo a média? Esses primeiros 60 tiveram rendimento em torno de 50%. É a média ponderada. Esse segundo, que é 40, tiveram rendimento médio em torno de 70%, 0,7, dividido pelo total de alunos, 100. Então você vai ficar com 30 mais 28 dividido por 100. Então isso aqui vai dar em torno de 58%. A alternativa correta é a letra D. O problema número 42, que é um problema matemático, diz assim: o dono da farmácia compra um certo número de caixas de determinada droga no mesmo preço individual por um total de R$ 780. Se o preço da caixa da droga fosse R$ 9,00 a menos, ele poderia comprar 6 caixas a mais. Então, se eu pegar o preço e multiplicar pelo número de caixas, eu pago R$ 780. Agora, tá? Ele está dizendo que se eu diminuísse o preço em 9, conseguiria 6 a mais pagando a mesma coisa, 780. Agora é só fazer conta. Pô. Aí eu vou ter PN ou NP mais 6P menos 9N menos 36 igual a 780. 780. Perceba que PN e 780 é a mesma coisa, então eu posso cancelar. Portanto, eu terei aqui, ó, 6P menos 9N menos 36 igual a zero. Se quiser dividir tudo por 3, ajuda. 2P menos 3N menos 12 igual a zero. O que é que ele quer? Quantas caixas? Ele quer o N. Então eu posso dizer que P é 780 sobre N. Então 2 que multiplica 780 sobre N menos 3N menos 12 igual a zero. Multiplica tudo por N. Para tirar a fração, né? Menos 3N ao quadrado menos 12N. O dobro de 780. O dobro de 780 é o quê? 1400 e... Deixa eu ver aqui. 780 vezes 2. 1560. Mais 1560 igual a zero. 3, pronto. Vou dividir tudo por menos 3 para facilitar a vida. Então ficaremos com a seguinte equação: n ao quadrado mais 4n menos 520 igual a zero. Deixa eu ver aqui. 520 vezes 4, que é o delta, mais 16. Mais 520 vezes 4. 2096. Vamos lá. 2.500 já passa 50. Isso é 46. Deixa eu ver aqui. 46 vezes 46. Eu sou meio errado. Deixa eu ver aqui. 1560 dividido por menos 3. Deixa eu ver aqui. Simplifiquei por 3, dá 2n aqui. Menos 12. Vou multiplicar por n.
o dobro de 780, 1560, vou dividir por 3, 520 vezes 4, mais 16, 46 vezes 46. Deixa eu ver aqui uma coisa. Opa, calma. 6 vezes 9, achei o erro. Ô, Marconi, aqui não é 36 não, aqui é 54. Erro de falta de atenção, perdão, pessoal. 54. Eu ajeito aqui. Se eu simplificar por 3, dá 18, eu acho. Ajeitando direitinho. Ajeitando a continha. Para não precisar ter que gravar de novo. Então, ajeitando aqui a continha. Menos 3n ao quadrado. Menos 18n. Mais 1560. Simplificando tudo por menos 3. N ao quadrado. Menos 6n. Menos 520. Quando você fizer o delta, vai dar 46 a sua raiz. Então, vai ficar n é igual a 6, mais ou menos 46, sobre 2, sobre 2, aqui é menos. Aqui vai ficar mais, né? Aqui vai ficar mais. Aqui é menos. Então, 20. A alternativa correta é a letra D. O problema número 43 diz assim: a célula bacteriana típica é composta com 70% de água, 15% de proteína e 7% de ácido nucleico. Qual será a massa em 150 gramas que não é proteína, nem ácido nucleico, nem água? Ah, essa é de boa. Essa é bem bestinha. Pelo que eu estou vendo. Por quê? O que é que a proteína tem? Ela tem água. O que é que a bactéria tem, né? Água, proteína, ácido nucleico e o resto. Se eu somar isso é 100%. Só que um é 70, o outro é 15, o outro é 7, o outro é o que eu quero, 100%. Quando você somar 92 mais x igual a 100, então o resto é 8%. Então basta tirar 8% da massa que ele deu, que é 150. Corta os zeros. Isso vai dar 12, né? Alternativa correta, letra A. O problema de número 44, que na minha opinião foi o mais difícil dessa prova, diz assim: usando 9 segmentos de reta, ou 9 palitos, tanto faz, de comprimento 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centímetros, quantos quadrados podem ser formados conectando os extremos de alguns desses segmentos sem sobreposição? Por exemplo, 1,6, 7. 2,5, 7. 3,4, 7. São as únicas maneiras de expressar 7 como a soma dos comprimentos dos segmentos dados. Mudar a ordem dos segmentos, tá? Não muda o tipo do quadrado, né? O lado do quadrado. Pronto. Esse aqui é um indício muito bom que você vai usar na análise combinatória. Aqui eu achei difícil, eu vou dizer por quê. Porque é como se você tivesse palito com 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí agora é que vem a treta. Porque eu vou ter que fazer quadrados, certo? Com lados somando isso aí, mas tem que ser a mesma soma. Ou seja, como assim, Marconi? A mesma soma. Traduz aí para mim que ficou confuso. Veja,
É porque não é uma questão fácil de enxergar. Não é uma questão fácil de enxergar. Por exemplo, vê. Vê. Vamos imaginar que eu montasse um quadrado de lado 11. Para dar lado 11, quais seriam as opções? 9 mais 2 igual a 8 mais 3, que é igual a quem? 7 mais 4, que é igual a quem? 6 mais 5. Mas isso em qualquer ordem. Então é como se fosse combinação de 4 para 4, que é 1. Então só existe uma hipótese. Aí tu vai ter que fazer a mesma coisa com os outros, pô. Aí, ó, vamos lá. Lado 10. Lado 10. Aí quem seria lado 10? 9 mais 1. 9 mais 1, que é igual a 8 mais 2, que é igual a 7 mais 3, que é igual a quem? 6 mais 4. Aí dá 10, ó, tá vendo? De novo, combinação de 4 para 4, que é 1. E assim vai. Aí você vai fazer com 9, com 8 e com 7. Você vai fazer com L igual a 9, vai dar certo. Vai dar combinação de 4 para 4. Porque o que seria o 9? 8, seria 8, 1, 7, 2, 6 e 3, 5, 4. O que seria L igual a 8? O que seria L8? L8. L8. 7, 1, 6, 2, 5, 3. Uma possibilidade. Aí o que seria L7? O que seria L7? L7 seria 6, 1, 5, 2, 4, 3. Aí seria mais um de novo. Então só aqui eu tenho uma possibilidade, duas possibilidades, 3, 4. A treta que eu achei agora, que eu achei, poxa, pensar isso na hora, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, L igual a 11, L igual a 10, tudo certo. Deixa eu ver. L igual a 10, L igual a 11, L igual a 8, L igual a 7. Só deixa eu ver aqui, uma possibilidade, deixa eu me ver aqui. L igual a 9, deixa eu contar aqui para não me perder. L igual a 9, L igual a 7. Essa é a questão de número 44. Tá? Aí, quando eu vou fazer agora, só conferindo, L igual a 11, uma possibilidade. L igual a 10, uma possibilidade. L igual a 8, uma possibilidade. L igual a 7, uma possibilidade. Massa? Só que quando for L igual a 9, que eu pulei aqui, eu esqueci de contar um caso para vocês. Quando eu fizer L igual a 9, é que vem a treta. 8 mais 1, L igual a 9. 8 mais 1, 7 mais 2, 6 mais 3, certo? 4 mais 5 e o próprio 9. E o próprio 9. Não tem um lado 9? Então é como se eu tivesse 5 escolhas, mas o quadrado só cabe 4. Combinação de 5 para 4, que é 5. Então é 5 mais 5 mais 1, 2, 3, 4. 5 mais 4, 9. Essa é difícil. O problema número 45 da SESMAC, que também é de probabilidade, diz assim: admita que uma característica particular de uma pessoa seja determinada por um par de genes, um gene do pai e outro da mãe. Suponha também que D
de dado D maiúsculo designa o gene dominante e R maiúsculo determina o gene recessivo para uma característica. Então, a pessoa que tem Dzão domina puro e tem Rzão é recessivo puro. Uma pessoa com Rzão Dzinho ou Dzão Rzinho é híbrida. Além disso, uma pessoa dominante pura e uma pessoa híbrida tem aparências semelhantes quanto a essas características. Se os dois membros de um casal são híbridos e eles têm 6 filhos, veja, se os dois membros do casal são híbridos, cuidado, se os dois membros do casal são híbridos e eles têm 6 filhos, qual a probabilidade que 2 dos 6 tenham fenótipo determinado pelo gene dominante? Veja, de 6, 2 tem o gene, certo? Só que ele não diz qual é. Aí vai ter que fazer a combinação. Ou seja, é o mesmo modelo de questão seguido na mesma prova. Só que na questão próxima, certo? Que é a 46, ele vai dizer e ele vai estabelecer onde está a pessoa. Na 45 não. Então, vamos entender o que é que está rolando. Veja, vamos entender o que é que está rolando. Então eu tenho as opções. Vê. Dzão dominante. Rzão recessivo. Dzão R ou R Dzão híbrido. Híbrido. Então, isso aqui, se você juntar Dzão, Rzão, deixa eu organizar aqui. Se eu organizar Dzão, já que é um casal, certo? Dzão, Rzão, Dzão e Rzinho, eu tenho 4 possibilidades. Das 4, 3 domina e 1 é recessivo. Então a probabilidade dele ser dominante, será 3/4. E a probabilidade dele ser recessivo puro é 1/4. Só que agora foram escolhidos 6 filhos, ou são 6 filhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele quer que exatamente 2 sejam dominantes. Exatamente 2, mas eu não sei quais são os 2. Então eu vou estabelecer que seja esse aqui, ó. Dominante, aí o resto é recessivo, recessivo. Ah, Marconi, essa ordem é fixa? Não, eu não digo qual é. Onde tem dominante, eu coloco 3/4, 3/4, 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4 onde tiver recessivo. Porém, eu não sei quem dos 6 é o dominante. Eu estou estabelecendo aqui. Se ele dissesse, os dominantes são os 2 primeiros filhos, morreu. Só fazia esse cálculo. Só que eu não sei em que ordem está. Então é como se fosse um grupo. Poderia ser o primeiro e o segundo, o primeiro e o terceiro, o segundo e o quarto, o quinto e o sexto, o quarto e o sexto. Então eu vou ter que multiplicar por combinação de... São 6 filhos e 2 são dominantes. Então, isso aqui é 6 fatorial, 2 fatorial, 4 fatorial. Então, quando você fizer essa conta, em cima vai ficar 3 ao quadrado, embaixo vai ficar 4 elevado à sexta, que multiplica, deixa eu ver aqui, 15, é 15? 15. Isso aqui é 15. Só que isso aqui é 2 ao quadrado elevado à sexta. Ou seja, 2 elevado a 12.
4.096. Então, só por isso deu para matar. A alternativa correta é a letra A. O problema número 46 da SESMAC, tá? É um problema muito bom, tá? Previsível para quem vai fazer FPS, tá? E aqui amarra uma informação muito interessante. Um banco de sangue necessita de sangue tipo O RH negativo. Suponha que pessoas de uma população são escolhidas ao acaso para serem examinadas em relação a terem ou não o tipo de sangue. Se 15%, veja, se 15% da população tem esse tipo de sangue, qual a probabilidade percentual da pessoa, preste atenção, a ser escolhida com esse tipo de sangue ser exatamente, veja, ser a quarta pessoa. Então ele já está dizendo que a pessoa escolhida é a quarta. É como se dissesse assim: um casal quer ter 4 filhos. Eu quero que exatamente o quarto filho seja homem. Então aí é que mora o problema. Quando eu digo que eu tenho 4 elementos e um tem uma situação, mas eu não digo a posição, eu vou ter que permutar ou combinar, certo? Por quê? Porque se eu dissesse assim, um casal quer ter 4 filhos, exatamente um homem, mas eu não dissesse qual, poderia ser o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto. Mas a partir do momento que eu estabeleço onde a pessoa está, ou o elemento está na probabilidade, basta fazer um caso. Então, a probabilidade de você ter o tipo sanguíneo, certo? Que é o desejado ter, é 15%. E a probabilidade de você ter outro tipo sanguíneo é 85%. Só que aí são 4 pessoas escolhidas. 1, 2, 3, 4. E aí o que é que você vai fazer? Exatamente o último terá. E os outros terão outro tipo sanguíneo. Outro e outro. Então isso aqui é 85%, 85%, 85%, 15%. 15%. E aí, obviamente, você vai simplificando tudo por 5, essa coisa toda, para facilitar a vida. Tá? Quando você for simplificando tudo, tal, isso vai dar em torno, para a gente ganhar tempo, de 0,09, que é em torno de 9%. A alternativa procurada é a letra B. Se ele não dissesse que era a quarta pessoa, poderia ser a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta. Se fosse o caso, você multiplicava combinação de 4 para 1, porque das 4 apenas uma teria o tipo sanguíneo desejado, mas eu não sabia qual, certo? E multiplicava por 9%, que não é o caso. Só que esse caso de você aplicar pela combinação já é comum na FPS. Então fique ligado, certo? Bem, o problema número 47 da SESMAC, que assim, na minha opinião, é um problema que não é difícil, mas infelizmente o pecado foi a fórmula e a maneira pelo qual ele conduziu a resolução final, tá? E ele fala assim: a ilustração a seguir, temos um recipiente esférico com raio R preenchido de líquido até a profundidade D, que está aqui pela figura, ó, tá vendo aqui? Pronto, D. Preenchido com líquido até a profundidade D. Aí a fórmula que está preenchido é essa coisa loucona aqui, ó. Certo? Loucona aqui, ó, tá vendo? Pronto. Admita que R é igual a 4, para que o valor de D, ele quer o valor de D, para que o volume do líquido, que é isso que está aí, seja 5/32 do volume total. Então, vamos lá. Ele quer o valor de R, ele quer o valor do D da fórmula,
para que o valor do líquido, que é essa coisa que aí está, essa monstruosidade, seja 5/32 do volume da esfera. A fórmula é π, que multiplica r d ao quadrado menos d ao cubo sobre 3 igual a 5/32, que multiplica o volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo. Aí a gente cancela o π. No lugar de r, aqui, vai trocar pelo número 4. Então vamos ficar com 4d ao quadrado, d ao cubo sobre 3, 5/32, 4/3, 4/3. Aí vamos lá. Tirando o mínimo do lado de cá, organizando só o lado de cá, o mínimo é 3. Aí ficaria 3 vezes 4, 12. 12 ficaria 12 d ao quadrado menos d ao cubo sobre 3. Aí, ó, aqui eu vou ajeitar 5/32, 4/3, 4/3 é 64. Se eu simplificar o 64 e o 32 por 8, ou posso fazer o seguinte, 32 por 4 dá 8, 64 por 8 dá 8, então teremos 40 sobre 3. Então ficaremos com 12 d ao quadrado, d ao cubo sobre 3 é igual a 40 sobre 3. Certo? Cancelando o 3, ficaremos com, deixa eu fazer de azulzinho agora aqui no canto, para caber, 12d ao quadrado menos d ao cubo igual a 40. Quando eu passo para lá, 12d ao quadrado é igual a d ao cubo mais 40. Aí alguns alunos vieram me questionar, professor, mas deu uma equação de terceiro grau, que não sei o quê, cococó. Aí o que foi que eu fiz? Testei. Já que no ensino médio não se vê mais equação de terceiro grau, o que é que eu faço? Teste as alternativas. Para não testar uma por uma, eu vou botar d igual a 2, que é a alternativa. d igual a 2. Você testa os valores. Se você testar o valor e deu o resultado igual dos dois lados, é a resposta. Então, se eu botar d igual a 2, 12 que multiplica 2 ao quadrado, 2 ao cubo, mais 40. Ou seja, 2 ao quadrado, 4 vezes 12, 48. 2 a terceira, 8 com 4, 48. Bateu igual, ótimo. Então, se bateu igual, a resposta é d igual a 2. A alternativa que você está procurando é a letra C. No problema número 48 da SESMAC 2024.2, a Bacillus cereus, responsável pelos surtos de intoxicação, é uma bactéria, vou até grifar, é uma bactéria que se divide, ou seja, ela duplica a cada 30 minutos. Então, esse tipo de argumento é muito comum, exponencial. Então, qual é a ideia? Ele duplica, então, a cada 30 minutos. Então, a função seria assim, ó. M é igual a M0, 2 elevado a T sobre 30. Guarda isso, é uma dica muito legal. Isso aqui é a massa final da bactéria. Isso aqui é a massa inicial da bactéria. E isso aqui é o tempo que ele vai dar. Certo? Aí, por exemplo, se ele dissesse que ela duplicava a cada 1 hora, T sobre 60, a cada 5 horas, T sobre 5, se o tempo fosse em horas. Se ele dissesse assim, a bactéria se reduz pela metade ou alguma coisa se reduz pela metade a cada 30 minutos. Aí ficaria M igual a M0, 1 meio elevado a T sobre 30.
Aqui, nesse caso, você usaria se ele dissesse que a função duplica. Aqui você usaria caso ele dissesse que reduz pela metade. Então, vai a dica, né? Porque aí você que pega muito esse tipo de questão fica na dúvida. Então, se você tinha no início 100, tá? 100 em 4 horas, quantas são as bactérias? Lembre que aqui está em minuto e ele quer em hora. 4 horas é equivalente a 240 minutos. Então, M é igual a 100, que é a quantidade inicial, 2 elevado a 240, que é o tempo, sobre 30. Então, M é igual a 100, que multiplica 2 elevado à oitava. 100 que multiplica 256, 256, é só colocar os zeros no final. 100 que multiplica 256, aí você está procurando 25.600. A alternativa conveniente é a letra E. Tá aqui, ó.